paz do Senhor. Ultimamente eu tenho gostado muito de assistir aqueles debates de 30 versus 1, por mais que eu saiba que alguns deles sejam armados. E como eu sou cristã, os meus debates favoritos são aqueles que envolvem cristãos. E nesses debates tem alguns tópicos que eu acho bastante interessantes. E eu não sei vocês, mas eu gosto de pausar o vídeo e formular o meu argumento como se eu estivesse ali também. Então eu decidi fazer uma série de vídeos onde eu reajo e comento sobre esses debates. E no primeiro vídeo dessa série, eu separei alguns pontos para comentar com vocês sobre o debate de um católico versus 25 cristãos. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu reaja. E eu já vou dar um spoiler, dessa série eu fui totalmente imparcial. Em alguns momentos eu concordei com o católico, em alguns momentos eu discordei, mas o objetivo desse vídeo não é atacar ninguém, apenas dar a minha opinião. Eu tenho total respeito por todos os participantes ali, mesmo que eu discorde de alguns, eu amo todos em Cristo. Bom, dito isso, vamos ao vídeo. A Bíblia não diz que só a Bíblia é a autoridade infalível de fé. Eu acho esse argumento bastante perigoso porque se a Bíblia não for a autoridade final e suficiente, então outras fontes podem ser colocadas no mesmo nível que ela, e essa ideia tem sérias consequências. Imagine alguém criando uma religião onde diz que a Bíblia é uma autoridade, mas aquilo que eu falo também tem o mesmo peso. Se essa pessoa tiver más intenções, pode começar a ensinar coisas que agradam as pessoas, mas que contradizem as escrituras. Por exemplo, a Bíblia diz que não devemos roubar, mas o líder poderia dizer que não é problema, e muitos dariam mais ouvidos a ele, porque suas palavras estariam sendo tratadas como igualmente canônicas. E geralmente o que agrada aos ouvidos tende a ser preferido ao que confronta o pecado. Outro ponto importante é que a Bíblia já contém tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Quando alguém tenta colocar outra autoridade ao lado das escrituras, só existem duas possibilidades. A primeira é que essa nova autoridade diz exatamente o que a Bíblia já diz, e nesse caso ela é desnecessária. É como lançar um segundo filme que apenas repete o primeiro sem acrescentar nada à história. E a segunda possibilidade é que essa nova autoridade contradiz a Bíblia. E é exatamente isso que vemos em diversas seitas que adotam outros livros ou revelações paralelas às escrituras. Jesus não deixou nada escrito, não deixou nem a lista do cânon das escrituras. O que ele deixou foi os 12 apóstolos. Bom, o que eu vejo aqui é uma tentativa de valorizar algo falado acima do que está escrito. E isso é muito perigoso, porque abre espaço para um abuso espiritual. Por exemplo, a pessoa pensa que o meu líder falou que não tem problemas, então está tudo bem. E quando a autoridade deixa de estar na palavra e passa para pessoas, a verdade se torna vulnerável aos interesses humanos. Por isso precisamos considerar o princípio da sala escritura, a compreensão de que somente as escrituras são a autoridade infalível para a fé prática cristã. A própria Bíblia nos alerta sobre acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, lemos um aviso sério sobre adicionar ou tirar algo das palavras da profecia. Esse princípio nos mostra o cuidado que devemos ter para não levar ideias humanas ao mesmo nível da revelação divina. E ainda que ele esteja certo em dizer que a Bíblia não diz explicitamente que ela é a única autoridade, quando a gente lê e interpreta as escrituras, percebemos que ela se apresenta como completa, suficiente e imutável, diferente das palavras humanas que mudam com o tempo, com cultura e com interesses. Além disso, a oralidade, por mais bem intencionada que seja, não possui o mesmo nível de fidelidade. É como um telefone sem fio, em algum momento a mensagem pode ser alterada, já as escrituras permanecem registradas, preservadas e verificáveis. Mas a gente não pode dizer que tudo que está fora da igreja ou fora da Bíblia não tem fundamento nenhum, porque nós sabemos que tem muita verdade espalhada por aí que a gente pode usar. A Bíblia é inspirada por Deus, e toda ela aponta para o plano da salvação. Outros livros podem conter verdades ou informações históricas, como por exemplo alguns livros apócrifos, mas não possuem o mesmo propósito espiritual e autoridade da escritura inspirada. Então a gente pode usar as coisas boas das outras culturas e trazer para dentro. Em um primeiro momento, esse parece um argumento bonito e inclusivo, mas tudo que é verdadeiramente bom tem origem em Deus. Quando voltamos ao início de tudo, vemos que toda a criação veio dele. Após a queda, o pecado contaminou o mundo, mas ainda assim, vemos vestígios do caráter de Deus, que podem ser encontrados em diversas culturas. Portanto, quando identificamos algo bom, reconhecemos que a sua origem última é o próprio Deus, nunca algo independente dele. Tradições apostólicas que foi passada para uma comunidade específica,
que não tem um conceito de universal. Realmente, há ensinamentos universais na Bíblia e ensinamentos específicos para determinados contextos históricos. As parábolas, por exemplo, trazem verdades universais para todos os tempos. Já algumas orientações, como o uso de véu nas igrejas citada por Paulo, estavam ligadas a um contexto cultural específico, onde as mulheres precisavam usar esses véus para a proteção da sua honra. Mas mesmo nessas instruções específicas, existe um princípio eterno por trás, que é respeito, honra e ordem na igreja. Não é necessariamente o elemento cultural que se mantém, onde em todas as igrejas no Brasil as mulheres precisam usar um véu, mas sim o princípio espiritual que ele ensinava, onde todas as mulheres nas igrejas devem ser respeitadas como filhas de Deus. Minha segunda afirmação é: o vinho que Jesus bebia tinha álcool.